Fazendo o tabelamento de concordância nominal, é bem curtinha essa aula, na verdade. Concordância nominal é concordância com o nome e coloquei aqui os principais elementos que costumam dar maior trabalho na hora da concordância nominal. Menos, abaixo e alerta, ambas, todas são invariáveis. Invariáveis. Eu coloco só um asterisco para a palavra alerta porque ela tem divergência entre os gramáticos. Veja, Ana é menos inteligente que João. Aqui é um advérbio que intensifica a palavra inteligente. É advérbio. E você sabe, candidato, que advérbios não sofrem nenhuma flexão. Consegue compreender isso aqui? Então, nada de dizer ela é menos inteligente. Agiu menos. Você já ouviu a palavra menos, alguém dizendo? Ela nunca vai estar certa em contexto algum. Menos. Ela é menos. A menina é menos alta. Pelo amor de Cristo, tá? Falar isso não é perdoável, ainda mais isso em prova, tá? As coisas abaixo estão sujas. A gente quer dizer as coisas abaixo estão sujas. Aqui é uma palavra denotativa de lugar. Por que ela não é um advérbio? Porque ela completa o sentido, a palavra coisas, que é um substantivo. Advérbios completam apenas o ava, né? O que é o ava? É adjetivo, verbo ou outro advérbio. Você nunca vai ver um advérbio, por exemplo, servindo a um substantivo. Aqui é uma palavra denotativa, que é uma irmã do advérbio, tá? Ela também não é variável. Abaixo sempre vai estar no masculino e no singular, tá? É tanto que as coisas é feminino e plural e aqui não sofreu nenhuma variação. Os policiais estão alerta, tá? Isso aqui também poderá vir em uma locução, tipo em alerta. Ambas, a maioria dos gramáticos dizem que é invariável. Pouquíssimos gramáticos dizem que é possível flexionar isso aqui. Os policiais estão alertas. É possível encontrar respaldo gramatical para isso. Mas em concurso, geralmente isso aqui é tido como invariável, é tido como um advérbio, não como um adjetivo. Professor, o que é que eu faço na hora da prova? Veja as alternativas. Olhe sempre as alternativas, ok? É isso. Chegamos aqui em anexo e haja vista, lembrando que em anexo é uma locução, né? Uma locução adverbial, que também existe o adjetivo anexo, que é totalmente variável. Essas duas expressões são invariáveis. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Os documentos estão anexados, masculino e plural, para concordar com documentos, porque aqui é um adjetivo. Então, concorda com o seu substantivo documentos. E as cartas estão anexadas. Anexadas as cartas, anexados os documentos. Quando ele vier sem a preposição, ele é variável, ele é um adjetivo. Quando tem uma locução, invariável. Mas a identidade, faltou o S, mas a identidade está em anexo. A palavra em anexo, por conta do em, é uma locução. É uma locução adverbial em anexo e não sofre nenhuma variação. Em anexo invariável, só que anexo é variável por ser adjetivo. E o haja vista? Haja vista é sempre feminino, tá? Ó, fiquei triste, haja vista o ocorrido. Mesmo havendo palavra masculina na frente, a palavra haja vista não sofre variação de gênero, é sempre feminina. É possível como facultação um M aqui se o elemento posterior vier no plural, tipo haja vista os ocorridos de hoje. Se eu puser os ocorridos de hoje, é facultação botar um M aqui. Pode ser haja vista ou hajam vista os ocorridos. É possível esse plural, não é obrigatório. Sim? Faça essa anotação aí. É proibido, é bom, é necessário, é permitido, é ruim. Todas essas sequências de verbo de ligação mais predicativo do sujeito, elas promovem uma concordância específica. Anote. É proibido o uso. Sempre que tiver essas expressões, é proibido, é necessário, é permitido, é bom, é ruim, você tem que verificar se o sujeito que é posposto
possui algum determinante. Que determinante é esse, Vitor? Geralmente é o artigo o. É o artigo o. Pode ser um pronome este, né? Este uso de celular. Pode ser qualquer determinante, mas comumente a gente vê em prova o uso do determinante o, a. É proibido o. É proibido o. Veja o artigo que estiver à frente. É proibida a. É proibido o. É proibida a entrada. Professor, e se não houver artigo nenhum, nem o nem a, preserva-se o masculino, né? A língua é machista, é sexista. É proibido entrada. Veja que mesmo feminino, por conta que esse sujeito não está determinado com um artigo, ele é invariável, ele não sofre nenhuma variação, ok? É isso. Água é bom. Água é bom. Ó, não tem nenhum determinante. Então, água é bom. Se eu puser o determinante, eu vou ter que variar o adjetivo. A água é boa. As águas são boas, por exemplo. São necessárias as medidas. As medidas são necessárias. Se eu tirar esse A aqui de medidas, fica como, candidato? Tira. São necessárias medidas? Não. Ficaria é necessário medidas. Quem vai dizer se o elemento varia ou não em frases como é proibido, é bom, é necessário? É o uso do determinante à frente. Ok? Ok. Vamos para a palavra obrigado, kit, incluso, leso. Deixa eu colocar o que eu vi ontem numa prova, a palavra parabéns, tá? Parabéns. Obrigado, kit, incluso, leso. As meninas dizem, olha, eu, homem, digo obrigado. A Luciana, quando atende vocês, ela diz obrigada. E se eu vou falar em nome de todos os professores de português do Brasil, eu digo muito obrigados. As professoras vão falar muito obrigadas. A palavra obrigado, bem como todas essas outras coisas, são adjetivos e eles sofrem variação para concordar com o seu núcleo. As meninas dizem obrigadas porque é meninas, os meninos dizem obrigados porque é masculino e plural. Eu e o banco estamos quites. Eu estou quite com o banco. A palavra quite varia de acordo com o seu núcleo, tá? Eu e o banco estamos quites. As cartas seguem inclusas, porque é carta. Cometeu crime de lesa pátria, leso, crime. A palavra lesa está variando para concordar com a segunda parte do substantivo composto, tá bom? Crime de lesa pátria. Todas essas palavras aqui são variáveis. Quando costuma cair concordância nominal, geralmente o uso, deixa eu beber água, é esses dois últimos, que são os mais importantes. Ó, que são os mais importantes aqui, com dois substantivos e dois adjetivos. Veja, o rapaz e a moça, vamos lá. Rapaz é o meu primeiro substantivo, S1. Moça é o meu substantivo de número 2. Note que eu tenho dois substantivos e de gêneros distintos, masculino e feminino. E eu tenho apenas um adjetivo para se referir aos dois. Quando eu tiver dois substantivos e os gêneros sejam distintos, ora ele vai concordar com o mais próximo, que a gente vai chamar de concordância atrativa, ora ele vai concordar com os dois, com o mais distante não é possível. Concorda com os dois, preservando o masculino. Veja, o rapaz e a moça bela pode ficar assim no singular, concordando com o mais próximo, concordância atrativa, ou concordando com os dois, preservando o masculino. Quando eu coloquei masculino aqui, não está concordando só com o rapaz, está concordando com rapaz e moça. Mas professor, moça não é homem, eu sei. Só que quando se refere a um conjunto de elementos em que haja pelo menos um substantivo masculino, a concordância é no masculino. Por exemplo, se houvesse 399 mulheres dentro de uma sala e apenas um homem,
A gente vai ter que se referir como? Aos alunos, mesmo havendo em quantidade mais mulher do que homem. Preserva-se o masculino? Acredito que seja pela fragilidade da masculinidade desse rapaz, né? Porque não pode chamar de mulher. Qual é o problema de as alunas e esse rapaz está no meio? É fragilidade, viu? Se você que é homem está ouvindo isso aí, é fragilidade. Não tem problema nenhum, isso não muda nada no que você é, verdade? Então vamos lá, eu estou falando de língua. A língua foi construída por homens, a gramática foi construída por homens e isso ficou, é patriarcal, isso está entranhado. Então o preconceito já vem aí. A cicatriz, substantivo 1, o horror, substantivo 2. Eu posso colocar humano concordando com o mais próximo ou eu posso colocar humanos concordando com os dois. Você veja que mesmo havendo um substantivo feminino, que é cicatriz, não é permitido o feminino por conta da distância. A regra que eu tenho com 2 substantivos e um adjetivo é que esse adjetivo concorde com o mais próximo ou com os dois, nunca com o mais distante. Então você não poderia construir uma frase aqui como a cicatriz e o horror humana, para se referir a apenas cicatriz. Isso não é possível dentro da gramática, tá bom? Quando eu tiver 2 adjetivos, aí vai ter um substantivo para 2 ou mais. Deixa eu colocar aqui 2 ou mais, tá? Que pode ter mais adjetivos, tá bom? Pode ter mais substantivos também. 2 ou mais adjetivos. O que é que acontece? Veja, é uma questão de observação. Os idiomas. Idiomas é o meu substantivo. Eu tenho apenas um e uma sequência de adjetivos. Ó, adjetivo 1, adjetivo 2 e adjetivo 3. 3 adjetivos. Se eu puser esse substantivo no plural, como é o caso aqui, os adjetivos que seguem a ele terão que ser singular. Portanto, os idiomas francês, inglês e italiano. E não, como pode pensar, os idiomas franceses, ingleses e italianos. Se o substantivo que se segue a vários adjetivos estiver no plural, os adjetivos que se seguem a ele terão que ficar no singular. Se eu puser no singular, eu vou ter que colocar um determinante para todos os outros, um O. Note, estudava o idioma, substantivo, o idioma francês, adjetivo, o elipse, vou colocar um E aqui, elipse, o idioma inglês e o idioma italiano. Quando eu puser no singular, eu vou ter que colocar determinante nos outros por conta da elipse aqui. Então, no singular, coloco os outros também no singular, só que cada um com um determinante. Tudo bem? É isso. Revisamos aqui a ficha. Ficou faltando, gente, estou sentindo falta aqui do bastante. Deixa eu ver como é que está na apostila de vocês aí. Acho que tem espaço para colocar aí, tem, né? Coloca aí a palavra bastante, que você troca pela palavra muito. Trocando bastante pela palavra muito, você consegue de boa fazer isso aí. Vamos construir aqui uma frase que eu tenho um tempo, né? Meu amor, para que se apaixone. Vamos aqui, ó. Eu digo. Vi bastante pessoas. É uma dica bem rápida, você pode até fazer um asterisco aí. Vi bastante pessoas. A palavra bastante pode ser um adjetivo ou ele pode ser um advérbio de intensidade. Troca pela palavra muito. Se a palavra muito, não, bastante não é adjetivo não, perdão, é um pronome indefinido. Troca pela palavra várias ou vou colocar a palavra muitas, é melhor muitas. Muitas. Vai lá. Vi muitas pessoas. Não dá ideia esse pronome indefinido bastante muitas? Dá, ó. Vi muitas, vi várias, vi algumas pessoas, vi nenhumas. Nenhumas faz plural também, viu? Ó, nenhumas pessoas.
Bastante, nenhumas, vai sofrer variação quando é para trocar pelo muitas. Se eu digo vi muitas pessoas, portanto será bastantes pessoas, nenhumas pessoas. A palavra vários também fica no singular, fique atento. Eu posso dizer o seguinte, vi bastante pessoa, é possível, como eu posso dizer vi vária pessoa. Professor, vária pessoa, sim. Várias, muitas, nenhumas, bastantes, todas elas são pronomes indefinidos e elas sofrem variação. O fato de você achar feio só demonstra que a língua não é feita de belezas. São feitas de quê? Olha a concordância. São feitas de quê? De regras. E muitas vezes essas regras são mais incorporadas de outro país, como Portugal. Portugal acha isso bastante comum. Aqui no Brasil, nem tanto. Vamos para a próxima ficha, gente. Tchau, tchau.